Olá, pessoal. E no programa de hoje nós vamos estar mostrando um procedimento aqui na clínica da doutora Paula Paz sobre harmonização facial. Como a gente conversou em programas anteriores, ela vem fazendo um procedimento comigo que são em etapas. E hoje é mais uma etapa, né, doutora? Isso, a gente vai tratar o rosto com o sangue, né, do Sérgio mesmo. E PRF, o né? PRF, que é a fibrina rica em plaquetas. Que Eu já estou conhecedor já de todas essas informações, técnicas, nomes, né? Porque a gente vai aprendendo. É uma escola, está ao lado da doutora Paula Paz, ela que também é professora, ela vai ensinando, né? Que a gente, coisas que até então não conhecia, como você talvez nos assistindo em casa, não saiba o que é PRF, ela vai falar, porque ela sabe falar muito bem sobre esse procedimento, esse processo que é o PRF. Então, o PRF é a fibrina rica em plaquetas, que é um agregado plaquetário que a gente tira do sangue do paciente. O que me perguntam muito, é colocada alguma química, algum outro material, alguma outra substância? Não. A gente coloca num equipamento que é para separar a parte do sangue que a gente precisa injetar, que tem potencial de rejuvenescimento. Então, assim, a gente é um procedimento que ele é natural, ele vem do organismo, mas com respaldo científico comprovado. Então, assim, a gente está falando de uma técnica que não tem aditivos químicos, mas, em contrapartida, ela tem uma literatura muito extensa que nos habilita a fazer esse tipo de técnica, né? Quando a gente começava a fazer essas técnicas em implantes dentários, isso há mais de 20 anos atrás, a gente já tinha sucesso. E quando veio para a pele, a gente começou para o rejuvenescimento, que ele ia restaurar aquela derme, deixar ela mais espessa, fazer a bioestimulação da pele, fazer mais colágeno, fibroblasto, elastina e, mais recentemente, a gente vendo também os efeitos que tem nas manchas. Porque a gente vai vendo que nessas áreas que a pele está mais danificada, que tem fotoenvelhecimento, tudo, e a gente começa a fazer a bioestimulação da pele, a gente consegue também uma melhora no aspecto de toda a qualidade de pele, não só na ruga e no rejuvenescimento, mas também nas manchinhas. Eu percebi que com o primeiro tratamento que foi feito, né, houveram mudanças que tinham manchas que talvez eu não desse muita importância para ela. Quando foi feito o tratamento, houve uma variação de pontos da pele que ficaram mais claros, diminuíram as manchas, e em outros elas ainda estavam permanentes porque estão em fase de tratamento. A gente percebe que com esse tratamento existe uma variação dessas manchas, né? Elas vão diminuindo. Isso, as manchas vão diminuindo e toda a qualidade de pele fica mais viçosa. Até quando a gente vai fazendo tratamento, os pacientes normalmente falam assim, eu quero toda como essa parte que ficou aqui. Claro, as células que estão mais em atividade, das partes menos acometidas, vão responder antes. Então, a gente vai trabalhando primeiro no rosto todo e depois vai localizando onde a gente precisa de mais resultado, precisa de mais resposta e todo o tecido vai melhorando, né? Isso é feito como você fez, a meu exemplo. Você faz uma análise dos pontos que são mais necessários serem aplicados o PRF, e ali com o preenchimento você vai moldando, né, o rosto para que ele entre numa harmonia assim, de estar assim, mais viçoso, como você falou, de uma forma mais bonita, né? E isso é de caso a caso, né? Cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem um ponto que precisa melhorar mais do que o outro. E isso você vai vendo de acordo com as fotos do antes e depois, você vai vendo a variação e vai estudando aí e mostrando para o paciente. Tá gostando como está ficando? Não, estou gostando, eu gostaria que ficasse mais assim. E isso vai chegando no ponto ideal que o paciente se sinta confortável, né? Isso. E quando a gente faz esse tratamento antes de um preenchidor com ácido hialurônico e tudo, a gente diminui muito a quantidade de ácido hialurônico que vai usar. A gente tem pacientes que acabam tratando só com o sangue, né? E tem pacientes que acabam precisando de alguns preenchimentos ou fios de tração, dependendo de cada caso. Então, a gente vê que, às vezes, tem pacientes que a gente usaria 5, 8 seringas de ácido hialurônico, que acaba usando 1, 2, só para finalizar um retoque. Por quê? Porque esse tratamento ele também produz um efeito lifting, né? Eu até estava mostrando nas fotos do Sérgio antes, que essa parte aqui,
a gente vai vendo que acontece o quê? A gente perde estrutura de osso e gordura e ela vai descendo. Aqui vai ficando uma dobrinha. Então, essa parte da maxila, a gente, quando faz o efeito lifting, que ela vai subindo, que ela vai verticalizando, a gente tem uma melhora muito grande desse sulco. Então, quando esse sulco aqui, o nasogeniano, melhora muito, a gente tem um aspecto de rejuvenescimento. Ali onde diz o bigode chinês, né? Essa parte? O bigode chinês, exatamente. E a gente vê que se a gente consegue tratar isso sem preenchedores, com tratamentos que eles sejam efetivos e que trazem uma bioestimulação e com uma permanência legal, esse tipo de tratamento é o nosso de eleição. Ideal, né? É o ideal. Então, como vocês estão podendo acompanhar, vamos dar sequência ao meu tratamento e mostrando para vocês aí o antes e o depois, como vão ficando as variações passo a passo dessas etapas que estão sendo feitas. Como foi combinado com a doutora, são em 3 etapas. A primeira já foi feita, já houve uma variação bem significativa, que eu já senti e percebi o efeito positivo. Agora vamos para a segunda etapa. E depois, quando chegar na terceira, com certeza vai ser algo de se surpreender, porque a gente sabe que um trabalho bem feito com uma profissional como a doutora Paula Paz, que sabe aquilo que está fazendo, só pode chegar ao resultado final, que é o seu agrado, que é aquilo que você vem buscar aqui com o trabalho com a doutora Paula Paz. É isso aí. A gente precisa, o mais difícil não é a técnica em si, é a gente ter a leitura para saber o que o paciente precisa com a técnica mais indicada para aquele tipo de pele, para aquela anatomia de rosto e chegar num resultado bem favorável para o paciente e para a gente também. Porque a gente estuda tanto para produzir cada vez mais resultado, então a gente aplicar todos os anos que a gente estuda é muito gratificante também. Então, vamos para o meu tratamento? Vamos lá, vamos começar. É isso aí. Então, façam como eu, né? Venham aqui conhecer o trabalho da doutora Paula Paz. Ela é uma expert em harmonização facial. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a doutora Paula Paz e mostrando um pouco mais para vocês aqui dessa clínica que ficou um charme. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. O presidente da FCB, Fábio Deschamps, mais uma vez foi conferir o trabalho que é desenvolvido no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Vila União, almoçando com a equipe de atendimento.
Na mesma visita, fez a entrega de um automóvel utilitário à coordenadora da instituição. Uma importante aquisição para atender às necessidades diárias, como transportes de alimentos, materiais e demais atividades. O presidente destacou também os números dos atendimentos realizados com as crianças, mais cursos e atividades para a comunidade. Nesses 4 meses, nós já fizemos mais de 25 mil atendimentos por mês. Só de refeições para nossas crianças são 240 por dia, o que ultrapassa as 5 mil refeições mês. Uma série de atividades que também ultrapassam as 5 mil atividades mês. Culturais, esportivas, sociais, artes, dança, pedagógica. É importantíssimo para a Federação Catarinense de Basquetebol estar realizando todos esses projetos sociais. Agora, lembramos que eles só são possíveis graças a você que compra a Trimania e nos concede 100% do direito de resgate, porque todos os projetos sociais são financiados exclusivamente com os recursos provenientes da Trimania. Continue comprando a Trimania e nos ajudando a realizar mais projetos sociais. Trimania FCB e você, uma parceria que dá certo. Olá, tudo bem? Em tempos de pandemia do coronavírus, é muito importante cuidarmos da nossa higiene pessoal e também da higiene de ambientes. Hoje a gente traz aqui na TV Liderança algumas dicas para que você possa lavar as suas mãos de forma correta e também a limpeza dos ambientes, os locais com bastante contato, para que a gente possa diminuir o número de infectados aí com o Covid-19, o coronavírus. Vamos começar então com a limpeza das mãos, seguindo orientações de profissionais da saúde. Bem, o que é orientado então por especialistas é que você umedeça suas mãos com água, feche a torneira por questões ambientais, passe o sabonete líquido ou sabonete em barro que você tiver à disposição, pode caprichar, e comece então pela palma das suas mãos. Esfrega bastante, fazendo espuma, tira toda a sujeira, as impurezas. Não tenha medo pela questão do tempo, capriche na limpeza. Depois das palmas da mão, você vai para o seu dorso da mão, parte superior da sua mão. Faz a mesma fricção, a mesma limpeza nas duas mãos. Concluída essa parte, você vai por entre os dedos. Faz uma limpeza com a outra mão, vai limpando entre os dedos, repete o processo na outra mão. Com o seu polegar, você faz esse movimento circular entre a mão e faz a limpeza dos 2 polegares. Terminando a limpeza dos polegares, você pode fazer esse movimento aqui para limpar tanto embaixo dos dedos, também já contribui com a limpeza embaixo das unhas. Pode fazer esse movimento circular também na palma da mão para concluir a limpeza das unhas, nas duas. E finaliza limpando aqui também o seu antebraço, que é muito importante. Pelo menos 30 segundos todo o processo para fazer uma limpeza adequada. Faz um enxágue. Preferencialmente você seca a sua mão com papel toalha e fecha a torneira com o que sobrou do papel toalha. Jogou fora, finalizou o processo. Vamos então para a limpeza de ambientes, contando com a ajuda de um especialista da área. A principal fonte de transmissão desse vírus e de qualquer outro vírus, etc., é o contato. As pessoas, para entrar e sair de ambientes, normalmente elas usam maçanetas, corrimões, apertam botões de elevadores, e isso tudo é fonte de contaminação. E por isso elas precisam de um cuidado muito especial na hora de fazer a desinfecção, a limpeza desses ambientes e desses pontos de possíveis transmissões do vírus. O ideal é que isto seja feito de acordo com o fluxo de pessoas que frequentam o ambiente. Em ambientes de maior fluxo, a limpeza deve ser feita com mais constância, intervalos menores de tempo. Não existe uma regra geral. A regra é: mantenha limpo. Sempre que possível, faça a desinfecção. Cuide desses ambientes em particular.
Agora, com o auxílio da nossa colega Adriana Vitória, nós vamos mostrar alguns pontos que merecem especial atenção no momento da limpeza dos ambientes. Vamos lá, Adriana? Agora a Adriana está nos mostrando uma importante limpeza que é feita nos puxadores das portas, nos botoeiras para saída, né, e entrada. Normalmente tem nas entradas de prédio, na saída, então é muito importante fazer a desinfecção, a limpeza desses pontos. Os elevadores também são pontos de muito acesso de pessoas e, portanto, precisam de um cuidado especial. Corrimão de escadas, corrimão de escadas rolantes, também são pontos onde as pessoas costumam se apoiar e, portanto, precisam também de um cuidado especial. Bom, então esperamos que você faça a sua parte, tanto na higiene pessoal como na higiene aí dos seus ambientes. Esperamos ter contribuído, então, para a gente evitar novos casos do coronavírus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, Fábio Deschamps, presidente da Federação Catarinense de Basquetebol. Em razão da decisão governamental e também em respeito a todos os cidadãos, nós suspendemos todas as nossas atividades dos centros sociais, bem como também de todos os nossos campeonatos estaduais. Mas digo para vocês que nós vamos vencer essa batalha. Então que a gente fique em casa, que respeite tudo aquilo que o governo está solicitando, evitemos contatos com as pessoas, que a gente faça a nossa higiene corretamente, para que a gente consiga vencer essa grande batalha contra o coronavírus, o Covid-19. Digo para vocês que aqui no esporte a gente está acostumado a vencer grandes batalhas e juntos todos nós vamos vencer mais essa. Um grande abraço a vocês todos. Pessoal, não somos autossuficientes. A saúde de um depende da solidariedade e consciência do outro. É importante cumprirmos o que está sendo determinado. Permanecer em casa, saindo só o estritamente necessário, para que possamos vencer esse momento de dificuldade que estamos enfrentando. Olá, amigos. Neste instante difícil em que estamos atravessando pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil, onde o coronavírus começou-se a dizimar-se, você tem que ter a certeza que nós vamos sair dessa. Você tem que ter esperança, você tem que ter fé, porque é uma coisa passageira. Tranquilamente, não podemos nos desesperar. Você tem que fazer algumas coisas que o nosso governo pede. Você tem que lavar bem as mãos quando sair, você tem que passar álcool gel na mão, você tem que passar álcool gel no volante do seu carro, você tem que fazer as coisas que evidentemente estão numa cartilha, porque aí tudo vai dar certo. E tenhamos certeza absoluta que nós vamos ter melhores dias. Com certeza absoluta. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar.
O presidente da FCB, Fábio Deschamps, mais uma vez foi conferir o trabalho que é desenvolvido no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Vila União, almoçando com a equipe de atendimento. Na mesma visita, fez a entrega de um automóvel utilitário à coordenadora da instituição, uma importante aquisição para atender às necessidades diárias como transportes de alimentos, materiais e demais atividades. O presidente destacou também os números dos atendimentos realizados com as crianças, mais cursos e atividades para a comunidade. Nesses 4 meses, nós já fizemos mais de 25 mil atendimentos por mês. Só de refeições para nossas crianças são 240 por dia, o que ultrapassa as 5 mil refeições mês. Uma série de atividades que também ultrapassam as 5 mil atividades mês. Culturais, esportivas, sociais, artes, dança, pedagógica. É importantíssimo para a Federação Catarinense de Basquetebol estar realizando todos esses projetos sociais. Agora, lembramos que eles só são possíveis graças a você que compra a Trimania e nos concede 100% do direito de resgate, porque todos os projetos sociais são financiados exclusivamente com os recursos provenientes da Trimania. Continue comprando a Trimania e nos ajudando a realizar mais projetos sociais. Trimania FCB e você, uma parceria que dá certo. E no programa de hoje estaremos falando sobre um tema que vem afetando milhares de pessoas pelo Brasil, varizes, né? Vamos saber de fatores que são fatores de risco e formas de como tratar as varizes. E para isso nós temos aqui um especialista, o Dr. Ricardo Riso, que é médico cirurgião vascular, que está hoje nos brindando aqui com a sua presença aqui no estúdio da Destaques SC, para que a gente possa estar falando um pouco sobre esse tema que, com certeza, doutor, é um tema muito relevante, né? Porque tem sido já debatido há muito tempo como tratar das varizes e como ter uma vida saudável, né? Aquelas pessoas que têm varizes, como que elas podem ter uma condição de estar convivendo com as varizes de forma saudável. Com certeza, Sérgio, tem toda a razão. É um tema bastante amplo, muito discutido. As varizes acometem hoje cerca de 30% a 40% da população brasileira. Isso quando a gente pega numa faixa etária geral, né? Mulheres aí de 30 aos seus 70 anos de idade. Se a gente se aproxima da faixa etária mais distante, por exemplo, as mulheres acima de 70 anos, até 70% delas têm varizes. Então é uma quantidade de gente muito grande sofrendo com esse mal. E varizes não é só uma questão estética, né? Varizes traz dor, traz peso, cansaço, queimação, além do risco de trombose e outras complicações maiores. Então, tratar varizes, tratar vasinhos é muito mais do que uma questão estética, é uma questão de saúde. E como a gente já falou anteriormente, estivemos conversando em off, né, que hoje o maior número de afetados pelas varizes são as mulheres, né? Exatamente. Elas têm mais fatores de risco. Que gera uma maior intensidade de ações da variz em relação à mulher e não ao homem, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, as mulheres elas têm uma prevalência maior da doença. Se a gente for pensar em números, às vezes até 6 mulheres para cada homem doente. Isso tem muito relação principalmente com fatores genéticos. O fator genético seria o maior fator de risco para desenvolver as varizes. Aí você pega, além disso, a questão dos hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, ainda mais na fase gravídica, que esses hormônios aumentam em quantidade. Esses hormônios eles enfraquecem a parede dos vasos e tornam eles frágeis e suscetíveis ao desenvolvimento das varizes. Então as mulheres têm esse aumento de prevalência muito em função dos hormônios femininos. E aí você pega as mulheres em faixa possível gestação e elas têm o uso do anticoncepcional, que na verdade é uma sobrecarga de hormônios também. Então o fato de usar o anticoncepcional hormonal, às vezes é um fator de risco do desenvolvimento de varizes. Além disso, trabalhar de pé ou sentado muito tempo, mais do que 6 horas na mesma posição, sem movimentar as musculaturas da perna, é fator de risco para o desenvolvimento de varizes. Então você tem todos esses fatores que levam à predisposição para desenvolver as varizes, né? As varizes deu para ver que é um fator assim que vem acompanhando as pessoas ao longo do tempo, né? Que a minha avó, que eu era criança, já acompanhava ela, tinha muitas varizes. Ela tinha talvez um pouco também do peso além do normal, né? Que não era uma pessoa que tinha talvez uma vida regrada dentro de cuidados de alimentar também, mas que também o efeito da má alimentação, o efeito de falta de exercício, tudo isso aí pode acarretar na geração das varizes. Sem sombra de dúvida, muito bem colocado. Na verdade, a sobrepeso, a obesidade
por uma questão, na verdade, mecânica, né? O sobrepeso, a obesidade, eles levam à compressão dos vasos abdominais. Essa compressão dos vasos abdominais dificulta o retorno do sangue das pernas, aumentando a pressão do sangue dentro dos vasos das pernas. Isso leva à dilatação dos vasos e leva à progressão de varizes. Outra questão que tu colocou, a questão do exercício físico, também muito importante. O sedentarismo também dificulta o retorno venoso. O sangue, para voltar para o coração, precisa eminentemente de algum mecanismo muscular para ele sair das pernas e voltar para o coração, já que a pressão venosa que faz o sangue subir é muito pequena. Quando você tem uma musculatura da panturrilha, por exemplo, flácida, você favorece que o sangue fique estagnado, parado naquela região. Então, atividades físicas que vão fazer a musculatura da panturrilha se tornar mais forte, favorecem um retorno venoso e diminui a chance de varizes. E hoje mais fácil de ser tratado, né? Que antigamente, como eu citei o caso da minha avó, não tinham as técnicas e a tecnologia que se tem hoje, né? Com aparelhos que você consiga, inclusive, ver de dentro para fora, né? Porque você consegue, através de câmeras, olhar a intensidade do desgaste das veias, né? Das artérias, e poder ver qual a mais fragilizada que você deva tratar inicialmente. Antigamente não tinha isso, né? Não, realmente não. Antigamente, no tempo da sua avó, o que existia no tempo da minha avó era basicamente a cirurgia convencional. A gente só podia tratar varizes, na verdade, tratava-se as safenas, tirando elas fora, quando a situação já estava bem grave. Hoje em dia, graças ao advento do ultrassom, que não é tão antigo assim, o ultrassom mostrou para a gente uma forma de conseguir enxergar as varizes em toda a sua complexidade e extensão. Então a gente consegue ver desde o começo, quando o quadro ainda é incipiente, inicial, até situações mais graves, de varizes já generalizadas, né? Com o advento desse ultrassom. E a partir daí novos tratamentos vieram. Além da cirurgia convencional, que é a retirada da veia safena, a microcirurgia para a retirada daquelas pequenas varizes que tem na perna, né? Aquelas superficiais, a gente consegue tirar com uma microcirurgia. Microincisões, retiram-se os vasos, um a um, até que a gente consegue um efeito estético muito interessante e também o alívio dos sintomas. E ali depois veio o laser endovenoso, a radiofrequência para tratar safenas. Através de um mecanismo minimamente invasivo, você entra dentro da safena com o aparelho e queima ela por dentro, tirando ela da jogada, tirando aquele vaso doente. E, mais recentemente, popularizado o uso da espuma. A espuma densa que veio para ajudar, ser mais uma arma e aí trazer mais benefícios, né? Você pode usar essa espuma para tratar desde a safena doente, até um vaso varicoso troncular da safena, até um vaso de superfície, né, da pele. E a espuma ela é muito interessante porque a aplicação é feita em consultório. Você trata o paciente no consultório, sem necessidade de internação, sem necessidade de repouso, a recuperação é imediata. Então, traz muita vantagem. Então é uma técnica que você vem aplicando no dia a dia com a espuma pela facilidade, né, de deixar o paciente mais à vontade de poder continuar com suas atividades sem ficar internado, né, e sem o efeito aquele de uma cirurgia pós-cirúrgica, né? Tem todo um cuidado que tem que ter, e com a espuma não existe, talvez, essa necessidade de ficar tanto tempo assim parado esperando os resultados, né? Pelo contrário, a espuma requer atividade, ela é inimiga do repouso. Uma vez tratado com a espuma, o paciente não deve fazer repouso. Isso é muito importante até colocar, porque isso faz com que o paciente tenha as atividades da vida diária dele preservadas. Ele vai ao consultório, faz o tratamento, por exemplo, uma safena doente. Eu fiz um caso hoje, inclusive, uma moça jovem. Ela tratou a safena dela em 40 minutos, 45 minutos. A gente tratou a safena e mais uns vasos reticulares. E ela foi para casa, para as atividades dela diárias. Ela poderia ir para o trabalho, para onde ela quisesse. Mas repouso, de jeito nenhum. Outra curiosidade, existe uma idade base para começar a aparecer as varizes ou não? Muito interessante. Fiz uma publicação recente sobre isso. Varizes podem surgir desde a infância. Crianças podem ter varizes. Varizes elas vão surgir, nesse caso, claro, por alterações congênitas, né? Mas surgem. Depois é mais comum nas mulheres, a partir dos 30 anos de idade, elas começam a desenvolver as varizes, às vezes um pouco antes. Mas o importante saber é que surgiu variz, você viu um vaso varicoso, ele é um sinal de que algo vai mal na sua saúde vascular. Uma variz não se forma se não tiver hipertensão venosa. E para ter hipertensão venosa, algo aconteceu naquela circulação. Então, apareceu a variz, procure um angiologista, um cirurgião vascular, para identificar o problema e tratar a tempo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Destaque DC. E vamos estar mais vezes aí trocando ideias e levando boas informações para o nosso público.